Olá, estamos com mais um podcast Lucro Rosa e hoje estamos com duas convidadas maravilhosas, coautoras também do livro Lucro Rosa, né, Dani? A gente está com a Ju, com a Juliana e com a Renata. Renata, a gente vai perguntar os seus dados, falar tudo de você, falar da Ju, começar uma conversa assim super amistosa. Sim. Mas a gente sabe que é bem polêmico. Que o que você vai falar hoje com a gente, olha, mulherada, segure, porque não é brincadeira aqui, hein? Você sabe que aqui o podcast Lucro Rosa, a mulherada solta mesmo. Dani, apresenta aí as nossas queridas. Estamos aqui com a Ju, nossa querida coautora do livro. A Ju, ela é veterinária de formação, hoje ela é mentora de mulheres. Estamos com a Renata, também arquiteta, decoradora, criadora do método, né? Como é que chama o seu método mesmo? Casa Magnética. Casa Magnética, ótimo. Vamos começar com a Ju. A Ju tem um capítulo aí tremendo, né? Sim. Como que é, Ju? Meu divórcio salvou o meu casamento. Olha! Uau. Que lindo o nome, o capítulo deve Diz ser... tudo já. Exatamente, que eu falo assim, que eu passei 13 anos casada e eu tinha atitudes dentro do meu casamento que acabaram destruindo o meu casamento. E o que eram essas atitudes, né? E eu acredito que nós mulheres, a gente vem de ondas de feminismo, que o feminismo, na verdade, era o quê? Era igualar os direitos de homens e mulheres. Porém, a segunda onda de feminismo veio uma onda muito forte de mulheres querendo ser mais que homens, meu corpo, minhas regras. E a gente vem dessa criação até de um inconsciente coletivo, que a mulher tem que ser, tem que fazer, tem que acontecer. E eu fui criada numa casa que meu pai reforçou muito isso. Você precisa fazer, 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 e você não depende de ninguém. Então, eu entrei num casamento não muito imatura, porque eu já tinha 34 anos, porém eu era imatura. E aí, o que aconteceu? Eu era super mulher. Eu fazia, acontecia, eu não precisava de homem pra nada. Você era o homem da casa. Eu era o homem da casa, pra quê? Né? E eu fui criada assim, além do nosso inconsciente coletivo que já vinha. E quando eu me separei, eu pensava assim, nossa, por que o meu marido não veio atrás de mim? Mas antes de você falar da separação, onde pegava? Qual que era o conflito que você sentia? Aonde você percebeu? Porque anterior ao divórcio, o que acontecia entre vocês dois? Olha só, o nosso casamento era um casamento bom. E eu achava que o meu casamento era ótimo até, né? Até que, o que aconteceu? A gente fala muito daquela mulher muito fazedora e aquele homem que vai acomodando. E o que aconteceu? Um certo momento da minha vida, eu quis fechar a minha clínica e nisso meu marido ficou um pouco perdido e tudo. E aí o que aconteceu? Ele acabou se acomodando muito. E aí a gente sempre fala, né, aquelas mulheres que falam, meu marido é um banana, né? E eu sempre falo, cuidado, mulheres. Atrás de um marido banana, sempre tem uma mulher abacaxi. Você não conhecia. O Cláudio Duarte fala muito isso. Por quê, gente? O homem só é banana porque a mulher impõe muitas coisas. Por exemplo, eu vejo muitas mulheres reclamando que o homem não ajuda em casa. Porém, se ela voltar lá no começo, quando esse homem lavou uma louça, ela foi lá e reclamou. Lavou errado. Ai, que tá tudo sujo. Deixa aqui que eu faço. Você não sabe fazer. Deixa aqui que eu faço. Vai trocar a criança? A fralda tá torta. Então, assim, ou ele tá fazendo alguma coisa, ela fica ali olhando. Nossa, ele tá fazendo errado. Existe uma arrogância da mulher em cima do homem, porque nós fazemos, nós acontecemos. Mas, quando a gente fala em energias, eu descobri isso só depois que eu me separei. Por isso que eu comecei com a separação, porque quando eu me separei, depois de uns 2 meses, eu falei, nossa, mas ele não veio atrás de mim, ele não quis resgatar a família. E eu era tão arrogante, o que eu pensei? Eu vou me separar, ele vai entrar em depressão, ele vai ter um treco. Você achava que ele é totalmente dependente, né? Exato, porque nós mulheres, a gente tem, a maioria das mulheres, né? Não dá pra generalizar, mas assim, a gente tem essa postura, eu sou melhor, eu faço, aconteça, ele só tá bem porque eu tô aqui. E eu imaginava assim, ele vai entrar em depressão, mas eu não aguentava mais aquela situação. E aí, o que aconteceu? Eu pensei assim, na verdade, eu nunca quis me separar, né? Mas eu falei assim, vamos dar um sustinho, né? E aí, o que aconteceu? Ele não veio atrás de mim. E eu falava assim, gente, como assim? A Bíblia diz que é melhor você morar embaixo da ponte do que com uma mulher iracunda. Eu era uma mulher iracunda. Explica. A gente iracunda. Eu fiquei pensando, o que é iracunda? Uma mulher.
Quando a mulher Rixosa, começa... né? Rixosa. Uma mulher, quando ela começa a assumir os papéis da casa, eu assumo os papéis de sustento, de provisão. Eu chegava do mercado, eu pegava todas as sacolas e subia com aquele monte de sacola. Hoje, nem meu marido, nem meu filho me deixam carregar sacola. O meu marido e meu filho abrem a porta para mim, do carro. Imagina que eu ia falar para alguém abrir a porta do carro para mim. Hoje eu fico esperando. E quando eu entro, o meu filho faz eu sair do carro, esperar ele abrir a porta para eu entrar de É novo. aquilo, né, Ju? Quando a mulher ocupa a posição dela de mulher, o homem vai ocupar a posição dele de homem. Exatamente, porque existe uma vibração. Isso não tem nada a ver, por exemplo, assim, tem muitas mulheres que se vestem de vestido, usam maquiagem todas bonitinhas, mas elas têm uma postura masculina. Elas vibram na energia masculina. Então, o que que acontece? Como tudo é equilíbrio, se você tá vibrando muito mais na masculina, o que que vai acontecer com o seu cônjuge? Das duas, uma. Ou ele vai bater de frente, porque ele também vibra muito na masculina. Então, tem casais que vivem em pé de guerra e a gente não entende por quê. Porque a mulher quer assumir o masculino e o cara não deixa. Ou, o que que acontece? A sua energia masculina está tão alta que eu falo que ela engole a do seu marido. Não quer dizer que seu marido vai virar gay, gente. Não quer dizer que seu marido vai ficar feminino. Não é isso. Ele vai começar a acomodar. Exatamente. Porque o homem foi feito para fazer. Se eu não deixo ele fazer... Se eu pago as contas, se eu vou lá e marco as viagens, eu faço tudo, o que que ele vai fazer? Vou contar uma coisa que aconteceu no Dia dos Namorados, porque eu falo que o Carlão que mora em mim, né? O baixinho que mora em mim, ele tá preso, eu coloquei ele numa prisão, tá cheio de grades ali. Mas de vez em quando, eu não sei como, ele abre aquela prisão e sai. No Dia dos Namorados, eu pensei muito e falei assim, olha só. O meu marido, por eu vir desse histórico dele ser mais acomodado e tudo, eu falei assim, ele não vai ter uma ideia do que eu quero no Dia dos Namorados. E para eu não ficar frustrada no Dia dos Namorados, que muitas mulheres fazem isso, ficam esperando o homem fazer alguma coisa. Aí o homem não faz, o que que ela faz? Embica, põe um bico desse tamanho, passa o Dia dos Namorados irritada, aí o cara não sabe nem o que fazer, porque ele não tá na cabeça dela. Chamei meu marido e falou, amor, eu queria que você me levasse para jantar. Ele falou, tá bom, meu amor, eu te levo pra jantar. Olha que bonitinho. E ele tava muito cheio de trabalho. O que que o Carlão fez? O Carlão que mora dentro de mim. Ele falou assim, à tarde eu falei assim, nossa, ele não vai ter tempo de marcar. Ele não vai ter tempo de marcar onde a gente vai. Eu escolhi o restaurante, eu liguei, eu reservei não sei o quê. Quando à tarde ele me ligou e falou, onde nós vamos? Eu falei, vamos lá naquele restaurante assim, assim, assim. Ele falou assim, mas eu tinha escolhido outro. Eu ia te levar em outro. Não contente com isso, eu queria ir naquele restaurante que eu reservei. Falei, não, vamos nesse, já tá reservado mesmo. Foi muito engraçado, porque a gente chegou no restaurante e era Dia dos Namorados. E lá em Campinas o povo abusa um pouco, sabe? E eles têm um cardápio maravilhoso, num valor super bom, um lugar maravilhoso. Quando eu cheguei, a gente estava em 2 carros, meu marido já estava. Quando eu olhei, ele já estava engolindo seco, porque é um restaurante chique. Mas ele não é um restaurante muito caro, não é fora da curva, nada disso. E aquele dia, só tinha um menu de Dia dos Namorados. Só que o menu de Dia dos Namorados custava 3 jantares normais, né? Aí eu entrei no restaurante, o cara falou, não, hoje não tem nada do cardápio, só tem o jantar de Dia dos Namorados. Aí eu falei pro meu marido, então vamos. Falei, vamos para onde você queria ir. Olha isso. Olha o Carlão. E eu não percebi. E no meio do caminho, eu ligo pro meu marido, que eu já estava em 2 carros. Não, amor, vamos parar aqui nesse restaurante, porque o outro tá muito longe, até a gente chegar, tem fila de espera, blá, 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 blá. Desliguei o telefone, paramos no restaurante que eu falei, ele desceu do carro, ele falou assim, você percebeu o que você fez? Aí, eu parei, eu falei assim, o quê? Ele falou, eu já tinha escolhido o restaurante. Eu já sabia qual restaurante eu ia te levar. E você entrou pra tomar conta de tudo. Olha como a energia masculina que mora em mim ainda, e que muitas vezes eu falo, por isso que a Bíblia diz, né? Orar e vigiar. Vigia, porque o Carlão se soltou nesse dia. E aí, o que que o homem vai se sentindo? Ele vai se sentindo à parte. Eu não sou capaz de fazer isso. Mas é incrível isso que e essas coisas, elas acontecem imperceptivelmente, né? Você não percebe que você está agindo
dessa forma. O seu interior, eu vou fazer porque eu sei que ele vai estar ocupado, O porque ele, hábito, né? não é? O hábito. E aí a Porque gente já vai vem atropelando. enraizado dentro de nós o Tá fazer, acostumado. fazer, Fazer, e a gente atropela tudo. Tá no automático já. E aí, assumir. como fica uma mulher que assume esses papéis? Ela fica sobrecarregada. Ela fica cansada. Ela fica reclamona. Ela fica crítica. Por isso que eu falo, mulher, você está reclamando do seu marido. Passo número 1. Para de reclamar. Tudo que foca expande. Começa a achar as coisas boas do seu marido, começa a falar sobre isso. Eu vejo muitas mulheres hoje sentando em rodas e falando mal do marido. Uma atrás da outra, assim. Aí você chega em casa, você vai dar de cara com o seu marido. Uhum. Que cara que você olha pra ele? Uhum. Por isso que eu Perfeito. falo, para de falar mal do seu marido, gente. Pelo amor de Deus. Outra coisa, o marido chega em casa, qual a primeira palavra que você fala? Por que você não fez isso? Por que você não fez aquilo? Olha essa casa, esse menino, pelo amor de Deus. Esse homem, lembra que homem, ele voltava da caça lá nos primórdios, ele sentava e olhava para o fogo e ele ficava em silêncio. Tudo que ele não quer é uma mulher rixosa dentro de casa. A gente fica cansada, sobrecarregada, reclamona e crítica. Quantas vezes a gente não olha para o nosso marido e critica? Quantas vezes na frente dos outros a gente não critica os nossos maridos? E isso acumula É, dentro do lar. Toda essa energia, né, que a gente vai falar agora aqui com a Renata, que ela vai explicar esta parte muito importante, viu, gente? Quando a gente passa energias negativas dentro do nosso lar, vai acumulando, vai acumulando. Então, a gente vai falar com a Renata a respeito também disso, Renata. Pois é. Não só acumulando, né? Eu falo que o livro da nossa vida é a nossa casa. É lá que a gente escreve nossas histórias, nossas memórias, é lá onde está tudo guardadinho, é um segundo útero, né? Só que o útero, ele, na verdade, não foi feito para a gente guardar coisas negativas. O útero, quando a gente remete ao pensamento do útero 1, né? De onde a gente veio, é um lugar de amor. É um lugar de harmonia, é um lugar de paz, é um lugar onde você se nutre. Então, a gente, nesse condicionamento todo, né, isso tudo que a Ju contou aqui, isso tudo vai bombardeando a casa da gente. E aí você chega um momento que você fala assim, nossa, minha casa é tão linda, tão perfeita, mas eu não suporto ficar aqui dentro, tá tudo ruim, meu relacionamento isso, meu relacionamento aquilo, eu me olho no espelho, só vejo defeitos. Enfim, por quê? As pessoas nessa vida corrida, essa vida maluca, e nós mulheres assumindo esse papel masculino, que assim, culturalmente acho que a gente foi criada dessa forma, então é 2 pra gente escorregar nesse papel masculino. Então a gente tem que estar muito atenta mesmo pra gente resgatar, né, o nosso papel feminino, a nossa essência, a gente se perde dela muito, porque a gente justamente fica nessa coisa do fazer, cumprir, é agenda, é isso, é aquilo, trabalho, né? Então, assim, a gente, quando eu digo por mim mesma, sou apaixonada pelo meu trabalho, às vezes eu tenho que dar uma puxada em mim mesma e falar, peraí, tá demais, vamos dar um Eu vou tempinho pra pegar aqui o você. livro, ó, Né? eu vou falar aqui que a Renata, ela tá qual é o teu capítulo? 14. Renata, tô lentinho. Acho que é legal a gente falar desse capítulo aqui. Deixa eu ver se eu acho aqui o 14, gente. Aqui Lá pra trás. tá lá, aqui é 9, tá quase no final aqui. Que é legal, né, Renata? Você tá falando da casa, tem tudo a ver com o que a Juliana também tá falando. E às vezes, aqui, ó, olha o capítulo, que legal. O que sua casa está contando sobre você? Eu acho bárbaro isso. Olha, gente, o que sua casa está contando. Então, a casa fala. A casa fala. Ela se comunica. A casa fala Quando você entra muito. num ambiente, né, Dani? Às vezes a gente vai numa casa, a gente é convidada, a gente entra num ambiente e de repente a gente não se sente bem. Exato. Ou o contrário, de repente a gente entra naquele ambiente e a gente não quer mais sair. É isso que você está falando. Exatamente E uma coisa, isso. antes só um assunto interessante, não assunto, mas um detalhe que no seu capítulo, que me chamou muita atenção quando eu li, toda vez que ela escreve sobre a casa, fala sobre casa, ela põe letra maiúscula. E eu achei tão interessante, a primeira vez que eu li, eu falei, nossa, Rê, que interessante isso, porque tem um significado, né? Não é só uma casa, A casa, eu vejo ela como um templo, né? O meu dia a dia como arquiteta, eu vivencio
essa conexão das pessoas com a sua casa. Então, por que a casa é tão importante na nossa vida? Porque justamente ela é a externalização, né, da nossa essência. É o nosso ambiente íntimo. É o ambiente íntimo da família, daquela conexão que tem ali, né, formada. E a gente, querendo ou não, a gente tem tudo isso ali. A casa é o nosso templo. Consciente e inconscientemente, a gente interage com a casa e a casa interage com a gente. E a gente O- passa muito tempo na Muito casa, né? tempo. A vida, às vezes, na Muito mesma casa. Quantas E pessoas, né? veja, nessa vida corrida para todos, na pandemia, o que explodiu? Olha bem. Explodiu a questão de muitos relacionamentos. Por quê? Porque as pessoas mal se encontravam, mal se viam, mal dormiam juntas, porque cada um com os compromissos. Final de semana, não vamos ficar em casa, vamos sair, vamos para o churrasco, vamos visitar. Tá. Na pandemia, as pessoas tiveram que olhar para a casa delas. Na pandemia, as pessoas elas tiveram que realmente elas sentiram essa vivência com a casa delas, intimamente. Com elas mesmas, né? E Sendo com elas casa. mesmas. Porque as pessoas, até a pandemia, tinham muito essa coisa mais superficial. Minha casa tem que ser bonita para receber, minha casa é bonita para os outros. E eu penso que muito mudou nisso. E eu fico feliz, porque a casa não é para os outros, a casa é para nós. Tanto que a construção melhorou, né? A área de construção, de arquitetura, nessa época. Porque Algumas mudanças bastante de porque- divisão dos ambientes também, né? a gente teve com isso, divisão do uso dos ambientes, né? Porque, e muita gente aproveitou isso de uma forma muito positiva e agregou, melhorou, ressignificou, transcendeu algumas dificuldades, né? E entendeu uma nova dinâmica. E na pandemia, o que teve de casos de separação, eu lembro que eu estava na Isso. rádio e eu tive em mãos a estatística. Gente, Nossa, é incrível, né? porque aquilo que você falou, ela começou a conviver com o seu parceiro, né? A convivência Foi se obrigada, tornou né? maior. Obrigada. E aí as pessoas não se conheciam. Uhum. Exato. Não se, casados isso. tantos. Ela colocou em xeque a realidade que estava, vamos dizer, obscura. Uhum. Exato, porque a gente não passava tempo dentro de casa e dentro com as pessoas. E quando a Rê fala dessa questão de casa, eu me lembro muito da experiência de mesa. Né? Hoje já existem, inclusive, pesquisas que adolescentes que não sentam à mesa com os seus pais, o que acontece? Eles têm mais chances de entrar em drogas, em álcool. Porque isso, a mesa é onde traz a experiência de todo mundo sentar, de todo mundo falar, de É, todo mundo se conexão, comunicar. né? Jesus, todas as vezes que ele queria falar algo importante, ele se sentava à Mesmo. mesa. E essa experiência da Sem mesa... celular, hein, gente? Sem celular, deixar o celular pra lá. Né? Porque a Rê falou muito bem isso, essa experiência da casa. E a mesa faz parte muito grande disso, que é onde a gente vai se comunicar, que a gente vai ter aquela experiência íntima de amor. Teve uma amiga minha que ela falou que ela tinha um filho de 21, 22 anos, que ele não conversava entre as pessoas. Só que na casa dela, todo mundo pegava o prato e ia comer em qualquer lugar. E quando ela entendeu essa mesa, ela começou a colocar a mesa e falou, gente, a partir de hoje a gente senta aqui, tal hora o almoço está servido. Ela falou que no primeiro dia esse menino sentou na mesa e começou a contar tudo, contar do trabalho, contar tudo. Olha o que faltava para esse menino, a proximidade da mesa. Agora um segredinho sobre a mesa, né, Ju? Importantíssimo. A mulher que assume o papel mais masculinizado, ela está preocupada em resolver o assunto. Então, gente, a comida está aí. A mulher feminina, ela já tem um outro olhar. E, gente, eu vou falar uma coisa que é muito sério. Isso não tem a ver com falta de tempo ou com você ter tempo sobrando. É uma questão de hábito. Quem não gosta de sentar à mesa, com uma mesa bonita, com uma flor? Pode ser simples, eu não estou falando aqui de requinte, de alta sofisticação, não. Mas são detalhes. Por quê? Porque colocar à mesa, assim como cozinhar, é um ato de amor, é um ato de carinho. E são nos pequenos atos, no dia a dia, numa casa, que se constrói o positivo.
Se constrói memórias positivas, se constrói uma nutrição positiva. Então, essa coisa de falar assim, eu sou mais prática, eu não Deixa ligo comida para na essas panela. coisas, Sou né? simples, sou prática. Não ligo para essa coisa de mesa posta, esses detalhes de decoração. Gente, decoração não é futilidade, tá bem longe, né? Quem pensa que decoração ou decoração de uma casa é futilidade, está no raso da decoração. Ela ainda não entendeu a profundidade que acontece nessa composição toda e nesse cuidado do dia a dia de uma casa. Ô, Rê, você sabe que eu tive essa virada de chave há pouco tempo. Eu sou casada há 28 anos. Eu acho que durante 26 anos da minha vida, eu usava os pratos bonitos para visita. E no meu dia a dia, eu Uau. colocava aquele prato Lascado, de vidro, de vidro. quebradinho, bem simples, né? E aí eu escutei um dia uma mulher falando sobre isso. Falou assim, você vai guardar a sua melhor louça pro seu vizinho ou pra tua família? Exato. É isso Aí eu mesmo. falei, Que bacana. peraí. Aí eu comecei a comprar. Hoje, toda a refeição que a gente faz, por mais simples que seja, segunda-feira, no almoço, qualquer dia que eu tô em casa pra Pratos fazer uma bonitos. refeição, eu coloco lá um jogo americano bonito, eu coloco uma mesa posta, eu coloco uma florzinha, sabe? Uhum. Pra segurar o guardanapo. Então, e mudou isso. Até o meu filho tem 23 anos. Quando eu comecei a fazer isso, ele falou assim, nossa, mãe, tá bonita essa mesa. O que Dani, aconteceu? e aí eu te pergunto, como você, Dani, se sentiu quando você começou a fazer isso? Não, muito melhor. E a primeira vez meu marido chegou em casa e falou, vai ter visita hoje? Olha que Mas somos absurdo, né? nós. A gente Porque- prepara pro outro e não pros nossos. E aí que mora um ponto Hum. que, na minha visão, é realmente decisivo, é uma virada de chave. A gente tem que fazer, em primeiro lugar, pra gente. Por isso eu perguntei como você se sentiu. Porque quando a gente faz pra gente, a gente se sente... Quem não gosta de sentar à mesa, Com certeza. uma mesa bonita, faz toda a diferença. Faz. E quem tá em volta vai colher naturalmente. Mas quando a Contagia. gente faz algo assim, e a gente não tem a consciência de que, em primeiro lugar, a gente está fazendo pra gente, a gente continua muito no papel masculino. Exato. Então, o que eu falo é assim, a intenção muda tudo. Então, nós mulheres, na minha visão, né, e do meu aprendizado, e muito do que eu falo no meu capítulo, é que a gente tem que ter um olhar para nós. Quando a gente faz o exercício, porque é um exercício, gente, para a gente não se perder da gente, né? Da gente fazer as coisas para nós, em primeiro lugar, isso não é egoísmo. Isso é um cuidado, auto-amor. né? Quando a gente nutre isso o tempo todo, seja uma toalha de banho gostosa, né? Nós mulheres... O creme no corpo. A mulher, quando fala assim, nas minhas clientes, por exemplo, nossa, eu sou super atarefada, eu tenho uma agenda lotada, não tenho tempo pra nada. Mas você toma banho todo dia, não toma? Então você pode acender uma velinha com aroma gostoso, você pode Comprar ter um óleo de óleo, banho delicioso. você pode ter uma toalha gostosa, um tapete que você pisa fofinho. bom. Gente, tudo isso é auto-amor. Perguntar para Renata, por exemplo, casa, decoração. Você é arquiteta. Quando você vai construir uma casa, planejar uma casa, fazer o desenho, quem é que mais participa dando opiniões? O homem ou a mulher? Ou agora tá tudo igual? Porque agora, né, a gente não sabe mais, né? Sensacional essa pergunta. A princípio, nos primeiros contatos, em geral, a mulher está um pouco mais presente. Mas na reunião de projeto, até então o homem não entrou em ação. Na reunião de projeto, eu tenho o meu método para poder conhecer melhor, né, os meus clientes de uma forma prática, porque... e até para documentar isso, né? Eu falo que é um documento, essa entrevista que eu faço com os meus clientes. Até a reunião de projetos, em geral, é a mulher. Mas na reunião de projetos, eu tenho cada revelação. Gente, nós mulheres achamos que os homens não dão importância para casa. Eles dão. E não é só para o som que vai estar lá no cinema ou na sala, né, de TV, ou para eventualmente cozinha, porque hoje os homens gostam muito de ir para a cozinha, churrasqueira, enfim. A gente se engana muito. Eles gostam e muito e curtem. Eu acredito que a gente, até então, eu muitas vezes, não dá espaço para eles. Exato, né? Energia E masculina. se a gente não dá espaço, eles não vão entrar. Não é assim, o homem provê e a mulher resolve tudo em casa. Existe essa
integração das duas partes. E quando a gente consegue isso, e eu adoro quando eles se revelam, e eu até procuro estimular isso, porque eu falo, quando é um casal, eu não faço reunião com um só. Tem que ser os dois. Porque quando tiver já em execução tudo pronto, não adianta falar que não gostou, né? Então, a gente precisa dessa participação e é muito bacana, é saudável, porque o resultado é incrível. Fico imaginando, né? Porque a mulher, eu quero isso, não. Eu quero aquilo. Aí o homem normalmente já fica pensando no orçamento. Existe Olha, isso ainda? eu acho que é uma coisa que as duas partes pensam no orçamento, sem dúvida, mas em geral, quem vai fazer um trabalho assim já sabe que vai fazer um investimento. Porque quando a coisa é feita, seja só uma decoração, seja uma reforma e decoração, seja uma construção, quando você está fazendo uma coisa realmente personalizada, pensada para vocês, para atingir a questão de estruturar a vida da família, né, trazer toda a praticidade, uma alta performance no dia a dia, porque o nosso ambiente traz tudo isso para a gente quando ele é bem concebido, né? Ele trabalha autoestima, ele trabalha performance, ele trabalha tudo isso, né? Então, que é o que você falou, de entrar no ambiente e falar assim, ai, que delícia, minha casa, eu amo minha casa. E quando a Rê fala isso, eu penso muito na questão dos 3 passos que eu falo para ser uma mulher sábia. Primeira coisa, eu sempre digo, é intimidade com Deus. Uma mulher que não tem intimidade com Deus, porque a mulher foi feita para ser e para trazer esse sagrado. Então ela precisa ter intimidade com Deus. E essa intimidade tem que guiá-la. Inclusive na sabedoria para direcionar também o marido. E não impor as coisas. E o segundo é cuidado com ela mesma. Se a mulher não estiver bem. Essa frase que a Rê falou de tô na correria. Mulheres, para de repetir que você tá na correria. Ontem eu dei uma aula na minha mentoria que a gente falou exatamente de autocuidado. Quanto tempo você tira do seu dia, você tem 24 horas, para pensar no que você está sentindo? A gente tem uma mania, né, um padrão de vivência que é assim. Eu tô correndo, tô na correria. Se você sente qualquer coisa, você pega, levanta o tapete e joga ela para baixo do tapete. Joga ela para baixo. Dificilmente, ontem das minhas alunas, nenhuma falou que tinha meia hora para pensar no que ela estava sentindo. Você tá bem? Não, hoje eu estou com raiva, hoje eu estou com TPM. A mulher é cíclica. Enquanto a gente não entende que a gente tem dias que o corpo vai chamar para dentro e a gente não respeita isso, eu tô na correria, engole um remédio, toma uma pílula anticoncepcional, põe um DIU, para quê? Para continuar a correria. Só que a mulher foi feita para ser, como a Rê falou, para nutrir, para trazer esse cuidado. Por isso que eu falo assim, quer ser mais feminina, gente? Vai para a cozinha. Faz uma comida intencional, porque muitas mulheres falam assim, faz comida todo dia. Fazer comida todo dia é uma coisa. Você está lá, nutrindo a sua família, orando e falando, Deus, coloca a nutrição espiritual para o meu marido, para os meus filhos. Então, você imprimir uma intenção nessa alimentação te faz mais feminina. E o terceiro passo, que muitas mulheres acham estranho, não são seus filhos, é o seu cônjuge. Porque os seus filhos, eles estão sendo criados e a vida é para frente. Daqui a pouco, seus filhos vão arrumar uma namorada, um namorado, vão casar e vão embora. Com quem você vai ficar o resto da sua vida? Com seu cônjuge. Em terceiro lugar, mulheres, o cônjuge. Em quarto lugar, os filhos. Não quer dizer que ninguém vai dar atenção para os filhos. Se você não estiver bem, você não consegue ser a melhor mãe para o seu filho. Se você e o seu marido não estiverem bem, gente, as estatísticas mostram que um casal bem alinhado traz filhos mais seguros, traz filhos mais autoconfiantes. Se você coloca o seu filho na frente do seu marido, se você coloca o seu filho na sua frente, e muitas mulheres colocam o filho acima até de Deus, você inverte a ordem das coisas. Nossa, que lindo, verdade. Exato. Maravilhoso. E isso, Ju, tem tudo a ver, né, com a nutrição do dia a dia da casa. Exato. Porque nesse sentido que você está falando, por que eu acabei desenvolvendo, né, o meu método da casa magnética? Porque a gente, querendo ou não, tudo é energia, né, gente? A plantinha é energia, o sol é energia, tudo é energia. O masculino e o feminino são Masculino e energia. feminino, energia. Dinheiro. Dinheiro, Exato. energia. Nossa, uma baita energia. Então, se a gente não estiver consciente e intencionando o tempo todo, tudo na nossa vida,
realmente a coisa fica igual uma mangueira de bombeiro sem ninguém pilotando Tá ali. O bom. negócio fica Uhum. louco assim, Maluco. né? E mais ainda, mais grave, porque, como eu disse, tudo é energia. Então a gente tá lá, a nossa casa, ela tá lá vibrando Uhum. naquelas ondas, que de repente ninguém tá intencionando nada ali, tá entrando o que Uhum. for, tá acontecendo de tudo. Qualquer coisa. Então, assim, querendo ou não, a nossa casa sempre atrai. Uhum. Agora, quem vai determinar o que ela vai atrair somos nós. Uhum. Então, se é uma mulher que realmente decidiu curtir a solitude dela e não quer um relacionamento, tudo bem. Se é uma mulher casada e quer fazer o casamento dela ser feliz também, ok. Não importa a decisão pessoal. Mas isso que você estava falando da gente estar bem, eu diria que é a estrutura principal. Porque se a Até porque a gente tá mulher bem, direciona toda a casa. Então, exato. por isso que fala que a mulher sabe edificar e a tola destrói com as próprias mãos. Porque o homem, ele é o cabeça da casa. Ele que vai dizer, é isso, não é isso. Mas a mulher, eu brinco que é o pescoço. Porque Uhum. como nós trazemos a intimidade com Deus, não que os homens não tenham, Uhum. mas nós deveríamos estar mais conectadas com eles, porque não era pra gente estar vivendo na correria. A gente precisa ter tempo com Deus. E quando a gente busca isso, a gente edifica a casa. E como a Rê falou, a mulher é o direcionador. Quando a mulher não está bem, Sim, ela a tem casa não Uhum. está Tá bem. É a mulher que fala o que você Exato. vai atrair para dentro Uhum. daquela casa. Uhum. A casa tem que ser o refúgio, que o seu marido foi para a guerra durante o dia. Quando ele volta, ele tem que querer estar naquela casa. O que acontece muito hoje, mulheres? Seu marido não quer voltar para casa. E aí ele começa a fazer hora extra, ele começa a ficar no trabalho até meia-noite, quando ele chega já tá todo mundo dormindo. Porque ele não quer enfrentar Ele não aquela quer o mulher conflito, né? rixosa, aquela mulher iracunda. Mas é importante a mulher sábia, né? Tem que ter mulheres sábias, mulheres que têm esse entendimento da importância dela no lar. Porque eu vejo que muita gente fala assim: quero ter uma casa linda, maravilhosa, eu quero ter um marido, um príncipe encantado. E tem mulher até que tem sorte, né, de ter tudo isso. Só que ela não consegue manter, porque Exato. falta sabedoria. Consciência. E Falta segundo a Sandra consciência. falaria, Deus, eu acredito que o ponto que a Ju toca é muito sobre Deus, Uhum. né? Porque Deus, se ele não está presente no lar, e não é só aquele Deus que está com a Bíblia ali aberta, que eu já entrei em várias casas que tem uma Bíblia o muito salmo, bonita. aberto no também. salmo, né? Até porque tá aqui, né? Exatamente, Não tá o teu fora. templo. Exato. Quando a gente fala de templo, o seu templo aqui, E e esse teu templo aqui é o reflexo do seu templo casa, Exatamente. né? Por E isso que aí- a casa fala. A casa fala, "Ai, agora eu vou pegar esse ganchinho da casa, que eu tenho uma curiosidade, É. Dani, eu vou perguntar sobre cores. Eu tenho uma Ah. coisa com cor. Quais as cores que mais atraem felicidade? Tem alguma cor que pode atrair felicidade para o casal, para a família? Olha, Dá para trabalhar esse jogo de cores? muito se encontra na mídia, que tal cor significa tal coisa, tal cor significa... Existe isso? Claro que existe, né? Cada cor tem uma vibração. Mas, aí que tá, para cada pessoa, isso é muito íntimo. O que é bom para um não necessariamente é bom para o outro. Por isso que não dá para generalizar. Então, eu poderia dar uma resposta assim para você: cores mais vibrantes vão te trazer mais alegria, vão te deixar com mais alto astral, cores mais neutras ou frias vão te deixar mais calma ou até mais depressiva. Por exemplo, tem cliente que eu chego na casa e fala assim: eu fiz tudo bege, né? Tipo, achando que tá lindo, maravilhoso. E às vezes até está. Mas eu não sei porque eu não me sinto bem aqui. Porque não o conectou. cliente fala isso? Porque não conectou. Porque não é o íntimo da pessoa. Porque uma decoração, ela de uma amostra de decoração, ela tá ali para impactar quem passa um segundo naquele ambiente. É uma coisa. Mas a pessoa passou, fotografou, falou: nossa, eu amei isso, eu quero isso na minha casa. Uma parede pink, Calma. né? Uma parede Calma, pink. muita pronto, calma nessa hora. cansa. Porque não é o que você viu na casa do seu amigo. Fui comer um churrasco na casa do meu amigo. Nossa, eu quero daquele jeito. Aquilo, será que é bom para você? Então, decoração, quando eu falo que não está no raso, é porque realmente é profundo isso. É o que faz bem para você. Então, se eu vou fazer o seu projeto, eu tenho que
fazer uma leitura de quem você é. Ai, amei Para isso. poder Amei, já tô te querendo fazer esse esse- projeto. Eu também, quero também. para poder te especificar o que vai te fazer bem. Que se já for para Dani, já vai ser outra história. Se for para Ju, vai ser outra história. Entendi. Então, existem algumas coisas que a gente tem assim, eu não chamo de regras, porque eu acho que tudo tem que ter muita flexibilidade, por conta, obviamente, do que eu acabei de falar. Mas, claro, que tem muita contribuição, por exemplo, eu vou contar aqui para a questão de casal. Gente, se vocês querem manter um casamento feliz, nada de tonzinho pastel no quarto casal. Lá não é quarto bebê. Tá? Gente, sexo O marido selvagem. chega, né, Ju? Não pode, oi marido, e aí, beleza? Não, gente, né, você tem que receber. Você gosta de ser bem recebido? Você tem que receber bem. E assim é o quarto do casal. E como É que um- tem que ser? Então, é um ponto de intimidade. Então, vamos É, ver. Vamos ver aqui, ó. Dá um Vamos fazer um exemplo. checklist aqui. É. Quarto do casal, o que ele tem que ter? É um local de intimidade, sem dúvida alguma. Sem é um celular local, na cama. É um local de alta intimidade. Uhum. Celular, então, não vou nem comentar, Não vou né? nem comer. Nem comentar. E jantar com o marido com o celular na mão, também não vou nem Ai, comentar. mas eu tenho visto tanto isso. Manda WhatsApp um pro outro. Um do lado do outro manda WhatsApp. E é engraçado Dá, que lá em né? casa a gente não tem esse hábito, mas ontem foi engraçado, porque eu estava trabalhando até tarde, eu peguei meu computador e deitei na cama com o computador, porque quando a gente voltou e resgatou o casamento, a gente combinou. Cama é lugar de intimidade, é lugar de cheirar, de beijar, etc e tal. Não levaremos os celulares pra cama. E o meu marido tava lá no celular e eu trabalhando. Quase que eu olhei pra ele e falei assim, nossa, e o nosso combinado? Mas foi um dia Foi o pontual. Carlão. Foi o Carlão que soltou. É o pontual. Carlão, Mas eu diria para jamais fazer isso nem pontual. Por quê? Porque é um lugar sagrado. Uhum. Assim como a casa é um nosso templo, é um local sagrado, o quarto do casal, ele é sagrado para o casal. Então, você pode até ter bases neutras, paredes neutras e, por exemplo, a colcha da cama, que é uma coisa de maior volume, mais neutra, mas tem que ter personalidade. Que cores o marido gosta, que cores você, mulher, gosta. O que faz bem para vocês dois? Porque para cada um é uma coisa. Não adianta falar, a tendência agora é azul petróleo. Gente, não. Esquece tendência. Né? Tendência não é o que vai nos nutrir. Claro, pode ser que você se conecte com a tendência, né? Ok. Então, um segredinho, né? Segredinho, a O gente quarto gosta. casal, gente. O quarto casal é o quê? É dupla. É. Então não adianta pôr 3 travesseiros. Tem que ser tudo dupla. O que nos nutre? Quando você olha para uma foto de um momento super bacana que você teve com seu marido, o que você sente? Gente, coloca fotos Traz no aquela quarto. lembrança. O que pode trazer memórias positivas para o casal? Porque tem mulheres que ficam tanto nessa do corpo, tudo e tal, bota lá na parede adesivada Foto uma dela. foto assim. Não, gente, é o casal. É o casal. Boa. Já nisso, na decoração, você tem que equilibrar o espaço masculino e o espaço feminino. Olha só, que legal. A decoração, ela já norteia toda essa energia. Então, vamos falar de energia, né? A energia que está em tudo, ela está no que a gente sente principalmente, porque antes da gente chegar no ambiente, você já chegou com a energia, porque o nosso pensamento é energia. Exato. Então, o seu quarto ele tem que estar ali, ó, nutrido e plasmado de coisas boas. Gente, discussão no quarto nem pensar. O quarto realmente tem que ser um lugar para ter os dois, como você disse, abraço, beijo, cheiro, carinhos e tudo mais. Né? Boas conversas, planejar uma viagem. Perfumado. Aroma é fundamental. Ah, eu acho- Eu também gosto. Seja um arominha, fala, não tenho tempo, gente, Edredom desculpa. delicioso. Você aquele espirra um edredom negocinho bom. ali, Sim. arruma a cama à noite quando você abrir aquilo. Olha, mas eu tô aprendendo muito. Como é bom falar com quem entende. Eu vou confessar pra vocês qual é a cor do meu quarto. Bege. Tá? Eu tenho 2 paredes no meu quarto, cor de rosa. De verdade. Eu vou ter que mudar Dominância o total feminina. Vou ter que Tem que mudar. equilibrar. Tá vendo? Você vê a Não Dani mudou, com essa carinha dela de singela, mas ela manda lá, né? Ela manda. Ela manda ali. E olha Então. que Mudar a no meu cor. quarto, a gente nunca tinha a cabeceira. Sempre era só a cama. Porque eu sou uma mulher prática, não sei o quê. Até isso mudou quando eu comecei a trabalhar minha energia feminina.
E aí, quando veio a Paula, que é da Organizarte, né, que me ajudou a organizar a casa, ela falou assim, o que você pode fazer aqui? Coloca aqueles módulos. E a gente colocou um módulo ali, cinza escuro. Mas ficou tão aconchegante aquilo. Então, assim, é outro quarto. Muda, Sabe né? por que você se sentiu aconchegante? Não. Porque a cabeceira tem um significado de segurança. Olha que legal. Ela ancora o nosso sono, ela Olha ancora a cama. Que legal. Então, quando você tem a cabeceira, quando você tem uma cama encostada na parede, você pode ver, tá um vão ali, tá uma coisa fria, uma coisa verdade. árida. Exato, era Um ambiente frio. árido, né? Para as pessoas que se consideram muito práticas, um ambiente árido que não tem uma composição, que não traz um aconchego, ela causa insegurança, inconscientemente. E a cabeceira, ela tem o significado da segurança. Ai, amei isso. Sem querer, Legal. gente, Então, impressionou. Mas olha isso que aconteceu interessante. depois que eu comecei a trabalhar o meu feminino. Gente, eu não gostava de flor. Flor, se alguém me desse flor, eu falava, pra que gastou dinheiro com flor? Nossa, Uau. Que tivesse me dado. Era assim. que mudança então, hein? Quando eu fui mudando, eu comecei a colocar flor na minha casa. Até o João, no começo, ele falava assim: a gente entrava no mercado, mãe, não vai olhar mais flor. A casa muda de um jeito que o meu marido começou a entrar em casa. E meu marido sempre amou flor. Sempre amou. E ele falava assim: nossa, mas você mudou mesmo. Porque às vezes eu olho a flor e fico olhando e falo: que desenho é esse? O que Deus fez? Porque é tão bonita. E parece que muda a casa inteira por causa de um vasinho de flor com as flores coloridas. Até os meus gatos gostam. Porque eu falo que gato é energia pura, né? Meus gatos vão lá, eles mastigam a flor. Eles arrancam as flores de dentro do negócio. Eles ficam tão felizes quando eu troco a flor e ponho uma nova. Gente, é surreal. Então você vê A importância. a importância De um detalhe, energética né? de... A gente acha que é um detalhe. Tem muito assunto, né, de casa. Tem. Eu queria... Mas eu quero saber aquele lá, Dani. Qual? Eu quero saber do colchão, que eu fiquei sabendo aqui pois é. nos bastidores. Uma coisa ai. que eu fiquei Igual o colchão. Ela me Vamos fala lá. aqui, a Renata me fala que a importância de queimar, pôr fogo no colchão. A cerimônia da queima do colchão. Olha Olha só, lá. que isso. Vou explicar. Bom, a gente não tá aqui para incentivar divórcio. Aliás, a gente tá aqui para incentivar um relacionamento saudável, E né? equilibrado, Em primeiro lugar, com a gente mesmo, né? E com quem está à nossa volta, né? A queima do colchão, gente, assim, surgiu uma brincadeira uma vez, né? Uma amiga se divorciou e ela não tinha trocado o colchão, e a gente conversando e tal, e aí ela me falou, não troquei o colchão, a gente comprou um super colchão bom, tal, não sei o quê. E eu fiquei com aquilo, e eu falava, eu tenho que falar pra ela, eu preciso dizer pra ela que aquela energia não pode ficar ali. Porque, gente, imagina, se o nosso quarto é mais do que, assim, mais forte, mais intenso do que a nossa própria casa inteira, o nosso quarto é a nossa intimidade, né? É porque ali a gente dorme, né? Ali a gente solta o controle, né? Porque a gente está dormindo e tudo mais. Você imagina o nosso colchão, o que ele não guarda de energia. E imagina o que não guarda de energia do casal. Porque se relacionar é troca intensa de energia. né? Então, quando você se divorcia, virou uma brincadeira a cerimônia da queima do colchão. Mas se tem um item que é importantíssimo você dar um destino, né? Eu poderia aqui dizer dar um fim. Não, gente, dar um destino. Você viveu um ciclo, você fechou um ciclo, então é com respeito, é com agradecimento, porque mesmo que tenha terminado de uma forma até ruim, acontece. Mas a gente tem que ter agradecimento a tudo que a gente passa de dificuldades, né? E eu falo bastante disso no meu capítulo. Porque são essas dificuldades que forjam a mulher que a gente se torna. São todas essas dificuldades que a gente vive, os desafios, né? Que a gente pode usar para transcender. A gente pode usar os desafios como degrau para a gente passar para um próximo capítulo da nossa vida. E então, a queima do colchão... Faz uma festa, chama as amigas. E queima bota mesmo, Queima. põe fogo, queima. Põe. Ou doa, agradece, faz ali, joga as florzinhas, né, Ju? Joga florzinha, põe arominha, Ritual. agradece e doa. Não é bobagem, gente. Olha, eu vou falar isso. Não é bobagem, porque a energia na vida da gente é tudo. E se a gente está dormindo, imagina num objeto ali, que está com um monte de energia de sofrimento.
como que a gente vai conviver depois querer ter uma nova vida, um renascer, dormindo, Exato. né? Naquela energia. Naquela E energia. vale frisar, Faz sentido. para as mulheres que querem começar um novo ciclo Sim. e estão com o colchão antigo, não adianta fazer nada do resto. Troca o colchão. Outro dia eu vi você falando você de vai usar? cabeceira. Ajuda bastante. Lembra, Rê, que eu vi você falando de cabeceira. Tinha uma pessoa que estava separada Sim. e estava procurando Porque um a casa magnética, relacionamento. ela se transformou numa consultoria. Não, não é cabeceira, é Criado mudo. criado mudo. Mas eu entendi a história. É assim, ela se transformou numa consultoria, a Casa Magnética, né? E eu chamo Casa Magnética, já expliquei aqui, porque a gente tá o tempo todo atraindo. Então, a gente tem que pôr a intenção certa, e para cada um, existe um ponto na casa que pode ajudar nisso. Então, essa minha cliente, ela tinha se separado, e ela tinha lá o quarto dela, e ela não conseguia entender, porque ela conhecia as pessoas, mas nunca dava certo, nunca passava dos primeiros momentos. Enfim, não havia aquela conexão equilibrada. Sim. Então, até que um dia ela falou de mexer na casa dela, que ela estava pensando, e a gente foi olhar, então, qual ambiente seria. O quarto. E quando eu chego no quarto dela, ela é uma mulher artista, quarto branco, com uma cama, um criado mudo, uma luminária, um tapete. Tudo único. Tudo único. Eu falei, você pretende ficar sozinha o resto da sua É. vida? Olha que loucura. Porque você não está dando espaço para vir alguém. E aí a gente projetou e pensou juntas e tudo. Então vamos, eu falei, sem dúvida é o seu quarto que a gente precisa mexer. Olha que loucura. E muda. E aí que muda tá, mesmo. não é só a decoração, é para ela. Uhum. Ela fazendo esse trabalho, ela se conscientizou Sim. de tantas coisas, do feminino, do espaço que ela tem que dar para o outro, Do egoísmo. né? Porque quando você se separa, naturalmente você tem que assumir uma série de coisas que realmente às vezes você fica com tempo escasso, mas você, mesmo assim, a gente sempre pode achar um jeitinho para o alto amor. E aí a gente transformou, a gente colocou pinturas que ela mesma fez, a gente colocou tudo em dupla e tudo mais, e o que aconteceu? Ela Arrumou. casou. Ela Arranjou. Tá vendo? encontrou uma E pessoa o para se interessante, relacionar. o interessante é que não é uma mudança externa. Não, Aparentemente é externa, mas ela começa dentro, né? Sim. Essa Totalmente. mudança externa mexe tanto com a pessoa que a pessoa muda e aí essa energia muda e as coisas acontecem. Gente, quando eu chegar em casa, a primeira coisa eu vou olhar pro meu quarto. Eu vou ver, deixa eu ver isso aqui onde tá pegando. E Já vou veja como mudar fala. também minha pintura. O quarto tava falando, tava gritando, na verdade, né? Interessante. Nossa, é E- muito Vem incrível. cá, eu tenho um problema, gente. Vou falar o problema no meu quarto, sério. Eu tenho excesso de tudo, porque eu vim de uma casa muito grande e tô morando num apartamento. Problema com roupas. Tem algum tudo. problema? Não, eu uso tudo. Eu uso. Mas tem algum problema de ficar roupa em mala? Ou dobrada? Coisa que tem que ficar pendurada, você guarda na mala. Porque eu tenho malas com roupa. Eu tenho roupas dobradas. E eu vou te falar, já desfiz de muitas coisas. Agora mesmo com a questão lá do Rio Grande do Sul, doei um monte de blusas, casacos. Doei, mas tem bastante coisa, né? Porque eu sou uma pessoa que sou bem consumista. Mas tem problema, alguma coisa de energia, de ficar essas roupinhas aí Eu vou te dobradas? responder, mas antes eu posso te fazer uma pergunta? Pode. Como você se sente quando você olha para essas malas? Não, eu não gosto de olhar para aquelas malas com roupas guardadas. Não gosto. Fábia, as suas roupas guardadas, elas... O que são as suas roupas? São você, é uma extensão sua. Quando você escolhe a roupa, quando você usa a roupa, é a sua energia, sim, mas também são as suas escolhas. Se elas estão guardadas, parte de você está guardada. Então, você profundo. precisa estruturar, você precisa escolher. Você precisa estruturar para que você se veja mais. Veja as suas roupas. Você está se vendo. Ou abrir mão do que não representa mais você, do que não te nutre mais, do que não fala mais de você e tirar.
dá um destino. Não é bom. Então, vou fazer Definitivamente não é bom. Pelas suas respostas, Gente, não é bom. nada do que fica guardado é bom. A Dani tocou num ponto importantíssimo que eu não entrei aqui, mas só para deixar um Energia ganchinho, estagnada, né? Que a Ju estava falando da mesa e tal, e a Dani falou sobre que não usava, deixava para visita. Gente, seja um perfume. É a mesma coisa. Seja uma roupa, seja coisas da casa para uma mesa posta, o que quer que seja. Não deixe guardada. É claro que você tem algumas peças que de repente você quer usar num evento, né? Que você estima muito, tem memórias importantes, você não quer que quebre, enfim. Mas, em geral, não guarde nada. Sabe por quê? A gente só tem o presente. A gente não tem um segundo depois. Perfeito. Exato. Nós não temos esse controle, nós não temos esse domínio. Daqui 2 segundos eu não sei se eu vou estar aqui. Sim. Então, a gente tem que focar no nosso presente, para que realmente a gente possa fazer o nosso melhor e com amor, porque quando a gente tem a mentalidade de que a gente só tem isso, a gente está mais presente, a gente está mais consciente. Quando a gente pensa que a gente tem todo o tempo do mundo, né? Porque em geral as pessoas deixa têm para essa... depois, né? Tudo deixa para depois. Procrastina. No final de semana eu ponho uma mesa bacana. No final de semana eu faço uma maquiagem melhor em mim. No final de semana, sabe? Não é assim, gente. A gente não sabe se a gente vai estar lá. Exato. Vamos usar. Isso. O que não usa, vamos doar. Vamos nos fazer felizes agora. Sim, Isso, exatamente. Meninas, maravilhoso. Lá vem a Infelizmente, Dani. estamos chegando ao fim. Ih, a Dani falou, acabou, não acredito. Mulheres Parece que foram 20 maravilhosas. minutos. Vou dar 1 minuto mais para as duas. Eu quero terminar com a Ju, para você tentar responder em 1 minuto. Qual é o maior gap ou problema das mulheres de hoje? Eu acredito que o maior gap hoje é a identidade. Existe uma pirâmide do indivíduo que ela tem como base quem eu sou. As mulheres de hoje, elas não entendem quem elas são. Se nós somos filhas amadas de Deus, todas as características boas de Deus, porque Deus só tem características boas, estão em nós. E muitas vezes as mulheres até repetem isso, eu sou filha amada de Deus. Só que isso só tá repetindo, que nem um papagaio. Mas elas precisam sentir isso. E o inconsciente delas precisa entender. Porque se você você também é capaz. Se você é capaz, você faz, que seria o segundo passo da pirâmide, fazer. Se você é boa, você faz. Se você faz, você merece. Se você merece, você tem. E hoje eu percebo que há uma busca incessante pelo ter, pelo fazer. Mas a mulher foi feita para ser. Nós somos mães. A gente só precisa estar lá. O homem não. Ai, que lindo, Lindo. lindo. Ele é Maravilhoso. feito para fazer. Lindo. Quanto mais um homem faz, mais ele se sente realizado. Quanto mais um homem realiza, mais ele se sente realizado. E quantas mulheres eu não conheço que estão no topo da carreira, no auge, desistiram de ter filhos, não tem um lar, como disse a Rê, e hoje elas estão insatisfeitas, porque elas deixaram de ser para fazer. Então vamos voltar para o topo da pirâmide. Isso eu falo muito na minha mentoria. Minha mentoria chama Mulheres Extraordinárias. Deixa Mulheres teu extraordinárias. Deixa o teu arroba aí. @Juliana Franzo Oficial. Muito bom. E uma mulher extraordinária, ela não faz, ela é extraordinária. Muito Uau. bom. Muito bom. Nossa. Rê, eu vou te dar 1 minuto também para você responder. Qual é o papel da nossa casa na nossa vida? Sem dúvida alguma que é uma baita ferramenta de autoconhecimento, né? Mas o papel da nossa casa, sem dúvida alguma, é ser o palco, o cenário de histórias, né? É o nosso livro, como eu digo. É onde a gente se nutre, é onde a gente se constrói, é onde a gente se reconstrói, é onde a gente pode se conhecer melhor e é onde a gente pode também se resgatar, se retomar, né? Para a gente ir melhor para o mundo. Então, a nossa casa é um local que a gente realmente precisa olhar com consciência e com intenção. E eu tenho, que eu falo, né, que a gente decora a nossa vida. A gente não decora só a nossa casa. Então, a importância da nossa casa, ela está realmente em trazer para a gente esse olhar de espelho, de quem somos, onde estamos Legal. e para onde vamos. Uau.
Então é isso, né? Eu sou suspeita para falar da casa, é o meu dia a dia, mesmo as pessoas que não têm a consciência com mais profundidade da casa, mas que elas passam pela transformação da casa delas, elas vivenciam isso sem consciência. Então, com esse movimento da casa magnética, com essa consultoria, para quem às vezes já tem a casa pronta, né, mas quer, enfim, ter esse contato com essa consciência, eu trago esse movimento realmente de decoração da nossa vida, né? decorandoavida.com.br. Super interessante. Esse é o seu contato? Eu tenho, na verdade, eu tenho Renata Tolentino, a arquitetura, onde eu faço as transformações através de obra e decoração, e tenho esse movimento que é o @decorandoavida.com.br, que lá eu entro na profundidade, para que a gente realmente tenha cada vez mais consciência disso. Então, gente, vocês já sabem, querem saber tudo de casa, do seu lar, da vida, Renata Tolentino. Tá aí, ó, fala de novo o teu contato. Renata Tolentino Arquitetura ou decorandoavida.com.br. E olha, aberto para quem quiser botar lá perguntas e questionamentos, porque eu adoro quando tem, para que a gente possa gerar conteúdo para ajudar realmente Maravilha. E todo tem mundo. a Ju, Ju, deixar seu contato. Juliana Franzo Oficial. Maravilha, gente. bem. Que pena que chegou no final, Pena. porque é tão gostoso. Muito Demais, bom. Olha, Muito aqui é rico, uma muito profundidade de conhecimento. Essas mulheres são maravilhosas. Cada vez mais me apaixono aqui no podcast Lucro Rosa, Muito porque bom. é muita sabedoria, gente, Muita muito riqueza. conhecimento. Muito lucro. Muito lucro E rosa. você que Muito lucro gostou, rosa. que você gostou do Lucro Rosa, do nosso podcast, dê seu like, compartilha, fala do podcast Lucro Rosa para suas amigas, manda para elas, porque vale a pena. E você também quer deixar a sua opinião, algum tema que você quer que a gente fale aqui, olha, tá aí, deixa aí que a gente vai ler, a gente vai responder. A Daniela lê tudo, viu? Com Ela certeza. lê, ela dá coraçãozinho. Exatamente. Aqui a gente Respondemos participa de tudo. E muito obrigada, gente. E até um próximo podcast. E Lucro sábado? Rosa. O sábado. sábado! Nossa, é o recado mais Tarde de importante. autógrafos. Olha, Dia 22 de junho, agora a partir das 15 horas, Livraria Nobel em Atibaia. Esperamos todos vocês. Olha, Estaremos todas lá. vocês vão ter o Lucro Rosa aqui, o livro todo autografado, porque as autoras vão estar lá. Vamos esperar você também. Um grande beijo para todos e até o próximo. Até o próximo. Obrigada, gente.